Olá, eu vou falar para vocês hoje sobre como que é? Como que é aquela palavra mesmo? Ela começa com P. Perda de memória pós-Covid. Mais alguém se identifica com essa situação? Porque eu sim. Aconteceu comigo e eu decidi investigar a respeito. Eu sou a doutora Priscila Esquiavão e vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu descobri sobre as sequelas no sistema nervoso central pós-Covid. Primeiro, a ciência ela ainda não sabe muito sobre os mecanismos que levam a essas sequelas, mas a gente já tem alguns estudos científicos a respeito. De acordo com a neurologista de Harvard, doutora Tamara Fanning, cerca de 30% das pessoas que tiveram Covid têm essa sequela. Na maioria é temporário e melhora só assim. Ufa! Vale deixar claro que todos que tiveram Covid têm esse risco, incluindo quem foi hospitalizado até os que não têm sintoma nenhum. E existe uma pesquisa realizada pela Unicamp que mostra como que o Covid atua no nosso cérebro. Ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. O que significa isso? Ele entra dentro do nosso cérebro e lá ele afeta uma célula chamada astrocito que atua como fonte de energia. E lá o Covid altera a função dessa célula e induz ela a produzir substâncias que matam o neurônio. Nesse estudo também foi evidenciado que houve perda de massa encefálica, diminui certas regiões do cérebro, que são causadoras dessa sequela. Quais sequelas são essas? O Covid ele afeta aspectos da cognição, como a atenção, que é a sua capacidade de focar em algo, a memória, que é lembrar, armazenar as coisas, e a função de execução, que é a sua habilidade de planejar. Na experiência do Dr. Henrique Moore, neurologista do Hospital Mãe de Deus, em geral os pacientes eles se queixam de lapsos, se esquecem uma palavra, pequenas desatenções do dia a dia, mas também já foi registrado casos mais graves, denominado como brain fog ou neblina cerebral, onde o paciente ele perde a capacidade de realizar as ações que antes ele fazia com naturalidade. Por exemplo, um enfermeiro que ele não soube mais manusear as medicações, nem fazer as realidades do dia a dia. Imagina! De acordo com a Associação Médica Brasileira, essa perda cognitiva se assemelha a um envelhecimento de 20 anos. 20! E equivale a uma perda de 10 pontos no QI. Ainda bem que é passageiro, né? Tem um estudo realizado na Alemanha que mostrou que a memória leva cerca de 6 meses para se recuperar e a atenção 9 meses. Mas vamos ser sinceros, né? Quem quer ficar 6 meses com perda de memória ou 9 meses com déficit de atenção? Eu não. Então eu tenho 3 dicas para vocês. O melhor mesmo seria não pegar o Covid. Mas, contudo, se você pegou e se identificou com esses sintomas, essas são as dicas. Primeiro, dormir adequadamente, pois já foi comprovado que uma mente cansada tem déficit cognitivo. Covid, mente cansada não dá certo, né? Realizar exercícios, pois aumenta a oxigenação do cérebro, que é importante para a produção de energia lá. E algumas plantas, medicamentos naturais, aos quais eu perguntei para um profissional com pós-doutorado nessa área. E temos 4 sugestões. Neuravena, que atua diretamente no estímulo da memória e melhora a concentração. Neurozen, que age sobre o estresse oxidativo neuronal e resulta em neuroproteção. A Upércia serrata, que ajuda a preservar os níveis de acetilcolina, melhorando a transmissão de memória. E o treonato de magnésio, que atravessa o que? A barreira hematoencefálica, assim como o Covid. Mas ao contrário dele, o magnésio ele melhora a sua função neural. Bom, essas são algumas informações que eu consegui, algumas dicas que eu trouxe para vocês que eu acredito que vai ajudar a entender um pouco mais dessa situação. Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Quem não gostou, a gente está aceitando crítica construtiva. E mais um detalhe, também pode deixar nos comentários ideias de temas para os próximos vídeos. Valeu e um beijo da doutora Priscila Esquiavão.